Em 1985 surgia o Estúdio Ghibli, estúdio esse que foi fundado pelo Hayao Miyazaki. O estúdio veio para trazer a mais pura arte em forma de animação, onde entre tantas obras incríveis como Meu Amigo Totoro, Túmulo dos Vagalumes e A Princesa Mononoke, também tivemos um vencedor de Oscar, que seria a fantástica animação chamada A Viagem de Chihiro. O estúdio apresentou um empoderamento feminino sem qualquer tipo de lacração ou algo do tipo, com personagens femininas cativantes, mas infelizmente o estúdio anda meio parado, pois fazem 10 anos desde que foi lançado o último filme chamado Vidas ao Vento, de 2013. Na verdade, em 2020 teve uma nova animação do estúdio, porém foi um fracasso. A animação chamada Aya e a Bruxa de fato não agradou os fãs. Esse filme não foi produzido pelo Hayao Miyazaki, e sim pelo Goro Miyazaki, então vamos considerar que o último filme do estúdio Ghibli, com uma qualidade que nós conhecemos, foi o Vidas ao Vento. Mas para a alegria dos fãs, recentemente surgiu o rumor de que Hayao Miyazaki está produzindo o que possivelmente será o último longa-metragem dele. Então nesse vídeo se prepare para conhecer mais sobre o estúdio Ghibli, e sobre a magia que cerca suas obras. E curiosidades como o fato das animações não possuírem sequer um roteiro. Isso mesmo que você ouviu. Quer entender melhor? Então fique aqui comigo e conheça a verdade sobre o estúdio Ghibli. O estúdio foi fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuhoshi Tokuma. Isso logo depois da animação Náusica do Vale do Vento, um ano antes da fundação do estúdio Ghibli. Em 86 viria o primeiro filme do estúdio, chamado Castelo no Céu. A logotipo da empresa é um personagem de suas obras, é o Totoro, da animação Meu Amigo Totoro, lançado em 1988. Em somente 6 das 22 produções, o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata não foram responsáveis pela direção dos filmes. Ou seja, podemos dizer que o cérebro por trás da magia do estúdio Ghibli é o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata. Em 2001 foi inaugurado o Museu Ghibli, um incrível museu dedicado às obras do estúdio. Me diz aí se você não ficou com vontade de visitar ele só de olhar as fotos. O sucesso da animação Náusica do Vale do Vento de 85 foi fundamental para a existência do estúdio Ghibli. Porém, essa história começa muito antes, mais precisamente 30 anos atrás, com o encontro entre Hayao Miyazaki e Isao Takahata, os futuros fundadores do estúdio. Em 74, os dois se encontrariam para trabalhar em um anime de sucesso, que também ficou bem conhecido no Brasil. Se tratava da animação Eiji, a Menina dos Alpes. O Takahata dirigia a série, e o Miyazaki fazia um esforço gigantesco a conseguir desenhar todos os layouts a tempo. Isso porque os prazos que os estúdios davam não eram o ideal para fazer uma animação de qualidade. E essa situação fez com que os dois abrissem os olhos e entendessem que, para fazerem uma animação de alta qualidade, da forma que eles desejavam, eles precisariam de uma mídia que não desse prazos tão curtos. E foi daí que surgiu a ideia da criação de um novo estúdio, para produzir filmes com o tempo necessário, para garantir a qualidade da animação, do enredo e a sua originalidade. E foi a partir de todos esses acontecimentos que surgiu a ideia do estúdio Ghibli. Cada filme que o estúdio lançava, mais reconhecimento eles recebiam. O primeiro filme do estúdio, chamado Castelo no Céu, de 86, levou 775 mil pessoas ao cinema, sendo um sucesso de bilheteria e muito elogiado pelos críticos. 2 anos depois, em 88, o estúdio iria surpreender o público novamente, lançando 2 filmes ao mesmo tempo, o que parecia algo que não daria muito certo, pois seria meio difícil lançar 2 obras ao mesmo tempo e manter a qualidade. Bom, mas nada é impossível para o estúdio Ghibli. Eles lançaram 2 obras de sucesso. Uma delas era Meu Amigo Totoro, dirigido por Hayao Miyazaki, e O Túmulo dos Vagalumes, de Isao Takahata. 2 obras-primas que por muitos são considerados os melhores filmes do estúdio até hoje. E atualmente a logo do estúdio segue sendo o Totoro. O acúmulo de sucesso levou o estúdio a atingir números assustadores. Em 89 foram em torno de 2,64 milhões de pessoas ao cinema para assistir o serviço de entregas da Kiki, tornando esse o filme mais visto do Japão naquele ano. Devido ao grande sucesso, o estúdio sentiu a necessidade de uma grande reforma, uma reestruturação. Embora isso fosse considerado normal, até 89 o estúdio não tinha funcionários fixos. Os funcionários ganhavam por cada célula desenhada, e isso fazia com que eles não ganhassem um salário justo. A partir do sucesso da arrecadação de o serviço de entregas da Kiki, o estúdio resolveu regularizar seus funcionários. Sendo assim, eles passaram a trabalhar em tempo integral e com salários fixos. Essas mudanças dobraram o valor pago aos funcionários, porém tornaram as condições de trabalho mais justas. O filme Memórias de Ontem também foi muito bem recebido pelo público, o que fez com que essa obra também fosse a mais vista no cinema
cinemas do Japão em 91. Naquela época, o diretor Toru Hara definiu a política do estúdio como os 3 As, que significa alto custo, alto risco e alto retorno. Após isso, o estúdio passou a investir pesado em marketing para garantir o financiamento do próximo projeto e, claro, poder pagar os animadores. Antes de que o filme Memórias de Ontem fosse concretizado, o estúdio já tinha iniciado a produção de uma nova obra, chamada Porco Rosso. Conforme a relevância do estúdio aumentava, o trabalho aumentava também, exigindo mais funcionários. Por causa disso, a empresa acabou ficando pequena. Eram aproximadamente 90 pessoas em um espaço de 300 metros quadrados. Então, Hayao Miyazaki sugeriu a construção de uma nova sede. O Toru Hara não era muito a favor da ideia e acabou se afastando do estúdio. Durante um bom tempo, Hayao Miyazaki trabalhou sozinho na produção de Porco Rosso, enquanto cuidava da construção da nova sede, para que ela ficasse o mais próximo possível do que ele imaginava. Em 92, terminaria a obra da nova sede e um novo filme era lançado. O novo prédio de 1.100 metros quadrados foi construído na cidade de Koganei, no distrito de Tóquio. E para a surpresa de 0 pessoas, a animação Porco Rosso foi um sucesso de bilheteria, ultrapassando simplesmente uma animação da Disney, A Bela e a Fera. No ano de 1993, o estúdio Ghibli viria a se tornar mais independente. O estúdio comprou 2 câmeras computadorizadas, permitindo que o departamento de fotografia fosse concretizado. Sendo assim, o estúdio Ghibli parou de depender de outras empresas para fotografia e se tornou o mais autossuficiente. O estúdio desejava ter o maior controle possível sobre o desenvolvimento de suas obras. Nesse mesmo ano de 93, pela primeira vez um diretor que não fosse o Hayao Miyazaki ou Isao Takahata dirigiu um filme. Se trata do filme Eu Posso Ouvir o Oceano, de Tomomi Michizuki. Se tratava de um filme de 70 minutos. Foi um especial feito para a televisão, por animadores recém-contratados que haviam feito carreira no estúdio. E no ano de 1994 foi lançado o primeiro filme do estúdio que usou computação gráfica. Estamos falando de Pon Poko, A Grande Batalha dos Guaxinins, que adivinhem também foi o mais visto daquele ano. Nesse ano, o estúdio Ghibli contou com 99 funcionários, 46 animando, 8 pintando, 12 desenhando, 4 fotografando, 12 dirigindo e produzindo, 5 divulgando e 12 administrando. Sussurros do Coração, de 95, também trazia inovações. Dessa vez, Hayao Miyazaki cuidou da produção e do roteiro, deixando a direção para Yoshifumi Kondo. O Miyazaki tinha como objetivo treinar seus animadores, para que um dia eles pudessem assumir as rédeas do estúdio. Yoshifumi Kondo já havia sido diretor de animação em O Túmulo dos Vagalumes, o serviço de entregas da Kiki e Memórias de Ontem. Ele inclusive era muito disputado entre o Miyazaki e o Takahata. Com Sussurros do Coração, Kondo se mostrou muito competente e habilidoso para encarar os desafios do estúdio Ghibli. Após 2 anos depois, em 97, o Miyazaki viria a concluir o filme que lhe daria a maior projeção internacional até o momento. O filme A Princesa Mononoke abordou assuntos que a cada dia que passa se tornam mais atuais. O diretor mostrou na época sua capacidade de atingir todos os públicos. O dia a dia do estúdio Ghibli é sempre muito desafiante, então logicamente o Miyazaki com o tempo foi se desgastando, chegando ao ponto dele anunciar sua aposentadoria, onde ocasionalmente ele viria fazer roteiros e dar algum suporte. O Miyazaki também fez isso para dar oportunidade e espaço para os animadores mais jovens. No ano seguinte, a trágica morte de Yoshifumi Kondo abalou fortemente o estúdio Ghibli. Vítima de um aneurisma, Kondo mobilizou seus vários fãs e colegas de trabalho com a perda de um dos melhores animadores do estúdio Ghibli. Nesse mesmo mês, Hayao Miyazaki se afastou oficialmente do estúdio e fundou uma nova empresa chamada Butaya. No ano seguinte, Miyazaki volta ao estúdio Ghibli com novos planos. Em 99, Isao Takahata termina o longa Meus Vizinhos, os Yamadas, um filme totalmente computadorizado, feito a partir de esquetes aquareladas. Esse foi o último filme do Takahata até o anúncio de que ele estaria planejando outro longa em 2008. Em 2021, viria o reconhecimento máximo do estúdio Ghibli, onde novamente eles estariam se superando e alcançando outro patamar na sua animação. Isso porque nesse ano o estúdio lançou a animação A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, o filme que estreou também nos cinemas brasileiros e teve sucesso no mundo todo, conquistando prêmios muito importantes, como o Urso de Ouro em Berlim, e também acabou levando o Oscar de melhor animação. Depois disso, Miyazaki novamente anunciou o fim da sua carreira como diretor. Porém, ele volta atrás alguns anos depois. Ele até tenta, mas não consegue ficar longe de suas obras. Em 2004, Miyazaki terminou outro filme de grande sucesso mundial, O Castelo Animado. A animação chegou a receber uma indicação ao Oscar em sua categoria. O filme, que conta com alguns trechos de CG, traz um extra que mostra pela primeira vez detalhes das técnicas de computação utilizadas no estúdio Ghibli. Após 2 anos, o filho do diretor Hayao Goro Miyazaki dirige seu próprio filme, Contos de Terra-Mar, de 2006. Foi uma produção muito polêmica, pois causou uma certa estranheza nos fãs, mas mesmo assim, o longa trazia a qualidade das animações do estúdio. Isso garantiu ao filme alguns prêmios, tanto positivos quanto negativos. Em 2008, Toshio Suzuki, o presidente executivo do estúdio que havia assumido em 2005, se demitiu do cargo. Apesar disso, ele continua trabalhando no estúdio Ghibli como produtor. O ex-presidente disse que ao invés de exigir
exigir que os animadores fizessem um bom trabalho, ele queria fazer isso com as próprias mãos. Assim, a presidência executiva do estúdio passou para as mãos de Koji Yoshino. Nesse mesmo ano foi lançado o mais novo filme do estúdio Ghibli, sob a direção de Hayao Miyazaki, que se chama Ponyo, uma amizade que veio do mar. Esse filme foi resultado de anos de trabalho. O filme foi inteiramente desenhado à mão, sem nenhum tipo de computação gráfica. Foi um enorme sucesso no Japão e no mundo. O filme chegou no Brasil em 30 de julho de 2010. Em 2008 surgiam novos projetos, como uma nova parceria envolvendo o estúdio Ghibli com a gigante dos games Level 5. Se tratava do game Ni no Kuni, que foi lançado no Japão em 2010 para o Nintendo DS. Em 2010, o estúdio Ghibli lança no Japão o filme O Mundo dos Pequeninos, do diretor Hiromasa Yonebashi, onde 7,5 milhões de pessoas viram o filme nos cinemas, um número impressionante para um diretor estreante. Já o ano de 2011 foi marcado pelo retorno do Goro Miyazaki, que dessa vez acerta a mão na direção de um novo filme do estúdio, o querido longa Da Colina Cocorico, filme esse que foi muito bem recebido. Em 2012, Miyazaki e Takahata viriam a trabalhar de forma simultânea novamente. Nesse ano, o estúdio Ghibli anunciou 2 filmes que só iriam chegar nos cinemas do Japão no ano seguinte. Vidas ao Vento, que foi a última obra de Hayao Miyazaki, que após isso viria a anunciar a sua aposentadoria definitiva dos cinemas. Sim, de novo ele iria anunciar a aposentadoria. E o conto da Princesa Kaguya de Isao Takahata, que acabou com um hiato de 14 anos sem lançar um longa-metragem. Tanto Vidas ao Vento quanto Princesa Kaguya foram elogiados pela crítica, sendo indicados ao Oscar de melhor animação nos anos 2013 e 2014. Apesar de não terem levado a estatueta, tiveram o devido reconhecimento. Durante esse período de muito trabalho no estúdio Ghibli, foi produzido um documentário com roteiro e direção de Mami Tsunada, chamado O Reino dos Sonhos da Loucura, que acompanha a rotina árdua de trabalho dos animadores, assim como de seus fundadores. Vemos Isao Takahata durante a produção de O Conto da Princesa Kaguya e Hayao Miyazaki na produção de Vidas ao Vento, e Toshio Suzuki na supervisão de ambos. O documentário, que foi lançado em 2013, aborda opiniões de Hayao Miyazaki sobre o desastre nuclear de Fukushima e também sobre o anúncio de sua aposentadoria. Você encontra esse documentário na Netflix de alguns países, mas infelizmente no Brasil não tivemos acesso a esse documentário. Em 2014, 2 projetos diferentes chegaram para o público, pois se tratava da primeira série de TV animada do estúdio Ghibli dirigida por Goro Miyazaki, intitulada Honra. Foi uma adaptação do livro de Astrid Lindgren, contada em 26 episódios. A série foi vencedora de Emmy, o que lhe rendeu uma projeção internacional, ganhando dublagem em inglês e sendo posteriormente disponibilizada no serviço de streaming da Amazon. No mesmo ano, Hiromasa Yonebashi mais uma vez se lança à frente de um filme do estúdio Ghibli. Dessa vez, As Memórias de Marnie, que se deu como o último filme do estúdio Ghibli até então. Após esse filme, Yonebashi se desligou da empresa por causa do fechamento do departamento de produção do estúdio. Apesar da pausa no setor de animação, o estúdio Ghibli não encerra definitivamente suas atividades. Em 2015, Hayao Miyazaki anuncia que estaria trabalhando em um novo projeto, o curta-metragem Boro, a Lagarta, concebida originalmente durante a produção de Princesa Mononoke. A história havia sido desenvolvida por Miyazaki em 97, que retomou o tema 18 anos depois. Seria este o curta-metragem do estúdio Ghibli desenvolvido totalmente em CG, computação gráfica, produzido para exibição exclusiva do Museu Ghibli. Ao mesmo tempo que Hayao Miyazaki trabalhava com uma equipe contratada para desenvolver o seu curta, ele iniciou o storyboards de um novo longa. Apesar de ter anunciado a sua aposentadoria 3 anos antes em uma coletiva de imprensa, em agosto de 2016 ele apresenta uma nova proposta de um filme, que levaria cerca de 5 anos para ser produzido. O ano de 2018 foi uma grande perda para o estúdio Ghibli. Isao Takahata faleceu em um hospital em Tóquio no dia 5 de maio, devido a um câncer de pulmão aos 82 anos. No dia 15 de maio de 2018 foi realizada uma cerimônia de despedida no Museu Ghibli em Tóquio. 仕事に満足していなかった。もっと遠くへ、もっと深く誇りを持てる仕事をしたかった。ありがとう、パクさん。55年前にあの雨上がりのバス停で声をかけてくれたパクさんのことを忘れない。どうもすいません。 Apesar da imensa perda, o estúdio recupera suas forças no ano de 2020, e representa uma nova era para o estúdio, que anuncia sua tradicional mensagem de ano novo com 2 produções novas. Uma delas, o já anunciado Como Vocês Vivem, de Hayao Miyazaki, e a segunda produção que se tornou um mistério para boa parte do público. O estúdio Ghibli amplia seus horizontes entrando de vez na era digital. Em fevereiro, sua lista de filmes quase completa começa a ser disponibilizada globalmente na Netflix. E em março foi a vez das trilhas sonoras, com o anúncio de que a maior parte dos álbuns e de músicas dos filmes se tornariam acessíveis no Spotify. No mesmo ano, o estúdio mantém suas produções e lança ainda o seu primeiro trabalho do ano, um comercial para a Lawson. Com a pandemia do novo coronavírus, o Museu Ghibli anuncia a pausa de seu funcionamento, e o estúdio revela finalmente novas informações sobre a segunda produção em desenvolvimento. Se tratava de A Aya e a Bruxa, um longa-metragem dirigido por Goro Miyazaki, criado totalmente em computação gráfica. O filme foi lançado em 2020.
o último filme de Hayao Miyazaki. E para a alegria dos fãs, dia 2 de novembro de 2023, esse ano mesmo, foi lançado um trailer do suposto último filme de Hayao Miyazaki. E olha, eu gostei muito do que eu vi nesse trailer e apostaria que vai ser mais uma grande obra do estúdio. O longa se chama O Menino e a Garça e está previsto para 8 de dezembro nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, até o dia que estou fazendo esse vídeo, segue sem data. Mas se liguem na sinopse do filme. Um jovem garoto chamado Mahito, ansiado pela sua mãe, se aventura em um mundo compartilhado entre vivos e mortos. Ali, a morte encontra o fim e a vida acha um novo começo. Uma fantasia semi-autobiográfica sobre vida, morte e criação, em tributo à amizade da mente de Hayao Miyazaki. E o mais importante é que quem irá produzir o filme é praticamente a alma do estúdio, e o responsável pelos melhores filmes. E aliás, você sabia que Hayao Miyazaki não faz roteiro para os seus filmes? O método dele é um pouco diferente. Isso porque as histórias dele vão ganhando forma enquanto ele desenha os storyboards. É como se a história guiasse ele, ou seja, quando ele começa uma história, ele nunca sabe onde ela de fato irá parar. Será esse um dos segredos da magia por trás desses filmes? Será que por esse motivo surgem aventuras extremamente imersivas? Agora eu conto com a opinião de vocês. Por que a animação do Estúdio Ghibli é tão especial? E qual foi o seu filme favorito do estúdio? Deixe nos comentários. E se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo. Não esqueça de conferir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. E claro, deixe o seu like e se inscreva para dar aquela força. Valeu e até o próximo vídeo.